Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus com você e é uma alegria muito grande poder chegar até você para levar-lhe a mensagem da Palavra de Deus. Quero convidá-lo agora para um momento muito especial do nosso programa, quando vamos estar lendo a Palavra de Deus e quero convidá-lo para lermos em São Lucas, capítulo 19, versículo 10. Que nos diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós retomaremos o mesmo tema que falamos no último programa, que é Jesus veio buscar e salvar os perdidos. E hoje nós queremos, baseado nesse texto da Palavra de Deus, convidá-lo a fazermos uma rápida análise do texto encontrado em São Lucas, capítulo 15. Nesse texto sagrado, nós encontramos três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, o homem, o rapaz, o jovem que se perdeu, saiu da casa do seu pai e se perdeu no mundão. E eu quero, baseado então nesse texto da Palavra de Deus, meditar com você sobre alguns pontos importantes. O Senhor Deus, Ele tem provido, Ele tem providenciado, Ele tem realizado todos os meios para que o homem não continue perdido. Ele fez tudo para que o homem não continue perdido, sem Deus e sem salvação. Você conhece a história do Éden, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem transgrediu os mandamentos do Senhor, e o Senhor o lançou fora do Éden. Mas mesmo já em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, o Senhor prometeu que enviaria um homem, a semente da mulher, que pisaria a cabeça de Satanás, que esmagaria a cabeça de Satanás e providenciaria o meio de salvação para o homem. Desde então, Deus trabalhou o meio de salvação, anunciando para o homem a sua palavra, mostrando para o homem a sua vontade, mostrando para a humanidade as verdades divinas ou divinas pelas quais o homem pode encontrar Deus. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo que as pessoas ainda, grande maioria das pessoas do mundo, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Deus e não querem conhecer a Deus. E por isso continuam afastadas de Deus, por isso continuam perdidas nos seus pecados, fazendo as coisas mais horripilantes que se possa imaginar ou que se pode imaginar nesta vida. Então eu gostaria de meditar com você sobre 5 pontos importantes baseados nesse texto das Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, os homens se perdem por sua natureza pecaminosa. A palavra do Senhor nos diz, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a natureza do homem é uma natureza decaída, é uma natureza pecaminosa. Apesar de grande parte da população do mundo não acreditar na história da queda do homem, não acreditar que o homem pecou, que o homem caiu no pecado, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então o homem é perdido, o homem se perde pela sua própria natureza pecaminosa. Quando o homem nasce, ele já traz dentro de si os resultados, as consequências da queda original de Adão, as consequências do pecado, de tal maneira que a palavra de Deus nos diz que quando nós somos gerados e quando nós nascemos, nós já somos gerados, somos concebidos e nascemos já em pecado. A partir daí, a partir do nascimento do homem, à medida que o homem vai crescendo, o homem precisa conhecer para sair do estado de pecado, precisa conhecer a vontade de Deus, precisa buscar a Deus para sair do seu estado de queda original e
encontrar-se com Deus, encontrar o meio da salvação, encontrar a pessoa destinada por Deus para a salvação do homem, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando o homem nasce, ele já nasce em pecado. E ele nasce numa situação de ignorância espiritual. E aí eu digo em segundo lugar que o homem se perde por causa da sua ignorância espiritual. São muitas as pessoas que ainda não conhecem a Deus e não querem conhecer Deus, preferem continuar em profunda ignorância espiritual. No texto que eu citei, ou que mencionei, São Lucas 15, versículo 4, a palavra de Deus diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Observe bem, a palavra de Deus mostra aqui uma ovelha desgarrada do rebanho, uma ovelha perdida do rebanho, uma ovelha que desligou-se do rebanho, que desviou-se do rebanho. Esse texto mostra que os homens se perdem por causa da sua ignorância espiritual. Uma ovelha, ela não sabe raciocinar, ela não sabe pensar, ela não tem entendimento. É preciso então que Deus levante um homem de Deus, levante uma mulher de Deus, no sentido, falando aqui agora do homem, para orientar, para dizer para você, para dizer para o homem por onde ele deve andar, o caminho em que ele deve andar. E quando Jesus estava conosco, e aqui quero citar as palavras de Jesus, ele disse para nós: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, então, é o caminho de volta para Deus. É o caminho que o homem deve trilhar para não continuar perdido, como a ovelha que se perdeu, e foi necessário o seu pastor sair ao encontro dela. E quando a encontrou, colocou-a sobre os seus ombros, gostoso, diz a Bíblia, e levou e colocou-a no aprisco, onde as outras estariam com segurança. Assim acontece com o homem, acontece com todas as pessoas. Se as pessoas preferem continuar vivendo em ignorância espiritual, sem conhecer a vontade de Deus para as suas vidas, elas vão continuar perdidas. A palavra do Senhor, em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando o homem não tem conhecimento da vontade de Deus, do plano de Deus para a sua vida, para a sua salvação, então ele vai continuar perdido. É preciso então que eu e você, aqueles que já conhecem a palavra de Deus, conhecem as verdades divinas, de como o homem deve proceder para sair do estado de perdição, devemos divulgar o Evangelho de Cristo, devemos buscar as pessoas que ainda estão vivendo no estado de ignorância espiritual, porque é por meio da palavra que as pessoas conhecem a Deus, é por meio da pregação das boas novas de Cristo, o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que as pessoas saem da ignorância espiritual, saem do seu estado de não conhecerem a Deus, não conhecerem as verdades de Deus. Então, em segundo lugar, os homens se perdem e continuam perdidos por sua ignorância espiritual. Mas eu quero lhe afirmar e reafirmar, não é a vontade de Deus que o homem continue vivendo em ignorância espiritual, em profundo desconhecimento das coisas de Deus. Desde o Éden, Deus tem procurado se revelar ao homem, e Deus tem se revelado ao homem. Deus se revela ao homem através da natureza, e a palavra de Deus diz que quando o homem olha para a natureza, o homem pode perceber que as coisas criadas foram criadas por alguém muito grande, alguém muito superior, alguém que às vezes as pessoas não querem conhecer,
mas um ser profundamente superior, profundamente capaz, que a Bíblia chama de Deus, o Senhor, o único Deus verdadeiro. Deus se revela através da natureza, Deus se revelou através dos patriarcas, Deus se revelou através dos profetas do Antigo Testamento e, por fim, Deus se revelou por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, que veio ao mundo, nasceu, viveu, morreu para salvar a nossa alma. E ainda hoje a igreja continua divulgando, nós continuamos proclamando as verdades de Deus para a salvação do homem. Então Deus fez tudo o que podia fazer e continua fazendo por meio da pregação da sua palavra para que o homem não continue perdido. Em terceiro lugar, os homens se perdem por insensibilidade espiritual. São muitas aquelas pessoas que elas não sentem necessidade de Deus. Elas acham que está bom do jeito que elas estão vivendo. Elas têm dinheiro, elas têm saúde, elas têm tudo o que precisam, tudo o que querem. Elas são pessoas aparentemente felizes, aparentemente pessoas alegres. Então elas chegam a imaginar que não têm necessidade de Deus. São pessoas insensíveis. E aí a palavra de Deus nos mostra em São Lucas 15, versículo 8, que uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma dessas dracmas. A dracma é uma moeda sem vida. É uma moeda que não tem vontade própria, é uma moeda que não pode fazer nada por si mesma. Em outras palavras, é um objeto totalmente insensível, inanimado. E infelizmente assim também estão vivendo muitos homens. Eles estão vivendo uma vida de morte espiritual, estão totalmente insensíveis, eles acham que não precisam de Deus, eles acham que o que têm já é suficiente. Mas deixa eu lhe dizer, a Bíblia faz uma pergunta, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele vai dar em troca, em resgate da sua alma? Não há nada que o homem possa fazer ou dar para que a sua alma seja resgatada. As suas riquezas, os seus dinheiros, as suas fortunas, o seu bom nome, o bom nome de família, nada disso pode levar o homem à salvação, mas o Senhor já providenciou o meio para salvá-lo. E você pode até pensar, eu não preciso de Deus, eu não sinto necessidade de Deus, a vida que eu estou vivendo está muito boa e eu não preciso de Deus. Você pode até pensar que não precisa de Deus, mas a sua alma é um ser espiritual, criada por Deus, e ela precisa de Deus. E quando você partir desta vida para a eternidade, você precisará de Deus para não continuar perdido agora, depois da morte, por toda a eternidade. Se você que me assiste ou que me ouve é uma pessoa insensível às coisas de Deus, eu quero lhe animar, eu quero lhe aconselhar, me permita lhe aconselhar. Busque a Deus, coloque-se diante de Deus, procure conhecer o Senhor através da sua palavra, procure a ajuda de Deus e Ele vai lhe tornar um homem sensível. Talvez você fique pensando agora, esse pastor está me aconselhando a ser uma pessoa fraca. Mas não estou lhe aconselhando a ser uma pessoa fraca. Eu estou lhe aconselhando a ser uma pessoa a reconhecer Deus, porque a Bíblia diz, reconhece ao Senhor, reconhece a Deus em todos os teus caminhos para que te vá bem. Não apenas aqui, mas também na eternidade. O homem precisa reconhecer Deus. Precisa reconhecer que precisa de Deus. Não apenas eu, não apenas as pessoas que já são crentes precisam reconhecer Deus. Todos os homens precisam reconhecer Deus. E quando os homens conhecem a Deus, conhecem que precisam de Deus, eles não ficam fracos, eles ficam mais fortes ainda, porque agora o poder de Deus estará habitando nas suas vidas. Em quarto lugar, os homens se perdem por escolha própria. No texto que eu estou mencionando, São Lucas 15, versículo 11 até o versículo 13, a palavra fala
do filho pródigo, o filho que se perdeu. Esse filho estava bem na casa do pai. Não faltava nada na casa do pai. Ele tinha tudo na casa do pai, mas quando foi um dia, ele resolveu dizer para o pai: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence, me dá a parte da minha herança. Ora, o pai nem havia morrido ainda, não tinha herança ainda. O pai não havia morrido. Herança só existe a partir do momento que o dono do bem, o dono da propriedade morre. Então o pai estava vivo, mas o filho resolveu dizer: pai, considera, faz de conta que você morreu e reparte a fazenda, reparte os bens, aquilo que me dá, aquilo que é meu, me entrega, me dá, porque eu quero ir embora, eu quero sair pelo mundo afora. E este rapaz então fez esta escolha. Perdeu-se, a Bíblia diz que ele saiu, ele andou pelo mundo, logo ele gastou todo o dinheiro que ele havia levado, ele pensava que estava rico e que agora não ia lhe faltar nada, mas logo ele percebeu que o seu dinheiro havia acabado. A Bíblia diz que começou a haver uma escassez no lugar onde ele estava vivendo, e ele, para poder se alimentar de alguma forma, batendo de porta em porta, ninguém lhe dava nada, resolveu cuidar de porcos para poder ver se alimentava. E a Bíblia diz que ele desejava se alimentar da própria comida, da alimentação que ele levava para os porcos, e ninguém lhe dava comida, nem mesmo o seu patrão para quem ele trabalhava lhe dava a alimentação de que ele necessitava. Então os homens se perdem por vontade própria. O homem escolhe o caminho que deve seguir, o homem escolhe o caminho que está seguindo. Talvez você que me assiste não concorde com esta expressão, que o homem escolhe o caminho que está seguindo. Talvez você diga: mas eu não escolhi estar nessa situação que está. E por que não sai dela? Por que não abandona esta situação de perdição em que está? Se você não escolheu aquilo que está fazendo, que está te levando para a perdição, e não sai desse lugar, é porque você ainda quer ficar lá, você ainda não teve forças, você ainda realmente não quis sair de lá. O filho pródigo, filho da parábola que nós temos lido, ele reconheceu que havia errado, reconheceu que havia pecado, e ele disse: eu vou sair desta situação. Mas não ficou apenas na palavra, no desejo. Ele tomou a decisão, ele teve atitude, e ele então retornou para a casa do seu pai. Ele teve atitude. O homem precisa ter atitude. Se ele está perdido, se está longe de Deus, se está vivendo uma vida miserável, tome a atitude de voltar-se para Deus. Tome a atitude de não continuar perdido, porque Deus está de braços abertos te esperando. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômios, capítulo 30, versículo 19, diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Caro amigo, a escolha é sua. Deus propõe a você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a vida está em Cristo Jesus, que declarou-se que é a vida, que tem a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida, a qual você deve abraçar, a qual você deve aceitar, pois este é o meio que Deus providenciou para que você não continue perdido. E quero encerrar dizendo: este é o único meio. Não há outro meio para a salvação. O homem não tem outra maneira de se salvar a não ser por Jesus Cristo. E ele tem que partir desta vida para a eternidade, tendo plena certeza de que todos os seus pecados foram apagados. Não resta mais nenhum pecado a ser perdoado para que ele possa ter a salvação. Escute: depois da morte não há mais possibilidade de remissão de pecados. Depois da morte não há mais perdão de pecados. Não existem pecados pequenos que vão ser perdoados depois que você morrer, como alguém apregou por aí. Não existe isso. Esse ensino é herético. Este ensino não é de Deus. A vontade de Deus é que eu e você partamos desta vida para a eternidade com todos os nossos pecados perdoados, tendo plena certeza da vida eterna, tendo plena certeza que nós não vamos para a eternidade perdidos.
Que Deus o abençoe de maneira gloriosa e eu quero orar com você e por você. Se você é uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, nesta manhã quer sair do estado de perdição, entrega a sua vida para Ele. Oremos então. Pai Santo que estás nos céus, eu quero, meu Pai, te agradecer pela Tua palavra que acabamos de ministrar. Eu quero rogar, Senhor, por esta pessoa. Eu oro por esta pessoa que está buscando o perdão de Deus, está buscando a graça de Deus para a sua vida, Pai. Está buscando a salvação para a sua alma, Pai. Perdoe os seus pecados e a partir deste momento, Pai, encha-a do Teu Espírito Santo e dê a ela plena convicção, plena certeza de que a partir de agora ela não vai continuar perdida, porque o Senhor a encontrou e ela se entregou ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, perdoe os seus pecados e salve a sua alma, em nome de Jesus Cristo. Que a mão do Todo-Poderoso continue sobre a sua vida.